Abertura e fechamento de caixa. Como fazer corretamente? No Ed Farmácia de hoje você aprende os passos corretos. Fica comigo até o fim, roda a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal da Scoferge no YouTube. Eu sou Viviane e este é o Ed Farmácia. Toda terça, 19 horas, a gente sobe um conteúdo novo aqui para você. Inscreva-se no canal, a inscrição é gratuita e ative o sininho das notificações. Ao se inscrever e ativar as notificações, o YouTube sempre avisa você quando a gente sobe um conteúdo novo por aqui. E este vídeo também está disponível em formato podcast nas principais plataformas de áudio. Como fazer corretamente a abertura e o fechamento de caixa? Se você tem farmácia, eu tenho certeza que essa dúvida é muito comum. E está aqui comigo hoje no Ed Farmácia a Suzy Helene para explicar pra gente como fazer a abertura corretamente, o fechamento corretamente. Suzy, muito obrigada pela sua presença. Oi, Viviane, eu que agradeço, o convite para estar aqui ajudando, vários gestores de farmácia a poder controlar melhor essa abertura e o fechamento de caixa, para que isso seja feito da melhor forma possível e sem grandes erros. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você. Bom, quero começar falando sobre as principais dificuldades que os varejistas enfrentam na abertura. Então, quando eles têm que fazer a abertura do caixa, quais são essas principais dificuldades, os principais erros que você, como consultora, identifica? Um dos principais desafios que os funcionários e os gestores enfrentam, que durante a correria do dia a dia, eu acabo que já faço a movimentação do caixa com a loja aberta sem antes me preparar para atender o meu cliente de fato. Então, essa é uma das principais dificuldades da abertura. Então, toda abertura do caixa, ela deve vir, sim, antes mesmo da gente abrir a loja de fato para receber um cliente. E no fechamento, Suzy, o que você identifica como o principal erro cometido pela farmácia, principal dificuldade? Então, já no fechamento, a gente já está falando de toda a movimentação que aconteceu durante aquele período, do turno do caixa. Então, um dos principais dificuldades na hora do fechamento é entender a movimentação financeira. Então, o funcionário às vezes está ali e não presta atenção nas formas de pagamento. Então, eu não registro uma forma de pagamento correta. Às vezes, na ânsia de atender todos os clientes, de não perder uma venda, eu acabo não registrando também uma venda no sistema, e isso traz uma dificuldade na hora de entender o erro, uma falta, uma sobra, se foi realmente um troco que foi passado errado, ou se é uma venda. E isso também, mais para frente a gente vai falar que interfere aonde? No estoque, porque se eu não passo uma venda no sistema, eu não tenho registro. Não é só financeiramente que acarreta esse problema, mas também lá dentro do estoque. Então, o fechamento também, além da gente ter a pressa na abertura, também a gente tem a pressa do funcionário querer ir embora. Então, nessa ânsia de organizar as coisas, eu acabo não conferindo tudo o meu caixa. Eu faço aquele fechamento, entrego para o gestor e não entendo a minha movimentação, o que aconteceu de fato naquele dia. Não analiso, toda a operação em si, toda a venda que aconteceu durante a farmácia. Essa é uma das maiores dificuldades que a gente tem enfrentado de vamos parar, vamos analisar, vamos entender o que acontecer, porque erro acontece, a gente é humano, a gente não está falando só de máquinas, mas se eu analiso o que aconteceu, eu entendo na hora de fazer o meu caixa e ter uma assertividade melhor no meu fechamento. Para abertura, vamos voltar agora para a abertura. Eu acho importante a gente dividir quando a gente está falando de abertura e de fechamento, porque são momentos diferentes do dia da farmácia. Isso. Na abertura, existem algumas etapas que precisam ser feitas diariamente? Por exemplo, Viviane, na abertura, a primeira coisa, o primeiro passo é A, o segundo passo é B, o terceiro passo é C. Existem essas etapas, esse passo a passo nessa abertura? Sim, existe sim. Primeiro passo que a gente deve fazer: cada usuário deve registrar o seu login e sua senha. A gente tem uma premissa básica para o caixa: somente uma pessoa mexe na movimentação. Por quê? Porque a gente está falando de movimentação financeira, dinheiro, o que entra ali. Então, quanto mais pessoas têm acesso àquela movimentação,
concorda que tem uma chance maior de ter erro e ainda sem saber quem pode, né, tá gerando esse erro. Então, o primeiro passo é eu registrar o meu login e minha senha. Meu segundo passo, conferir o meu troco. E uma observação importante relacionada a esse troco é que o troco ele deve ser fixo. Por quê? Porque eu estabeleço um valor fixo, eu não fico dependendo da minha movimentação financeira. Vou dar um exemplo simples. Uma farmácia determina que o troco seja de R$ 200. Então, na hora da abertura, o turno anterior tem que ter deixado R$ 200 no meu caixa de troco. Então, eu faço essa conferência também, essa conferência ela é importante, porque vai que acontece algum problema, alguém, né, pegou um pouco desse troco, colocou na movimentação financeira. Eu sou responsável por toda a minha movimentação. Então, por isso da importância de conferir o troco também, por mais que ele é fixo, conferir. Conferiu, está tudo ok, os R$ 200, eu vou registrá-lo também no sistema, que é uma forma de garantir que está tudo ok e estamos prontos para receber o cliente e fazer toda a movimentação financeira. Então, isso tudo deve ser observado antes de mesmo de gerar uma venda, para que não fique nenhuma pré-venda lá parada, para que não haja tumulto na movimentação e eu não entender se aquilo é uma venda minha ou se é um pagamento que estava, né, do dia anterior que não foi concluída. Então, esses são passos, são as checagens que a gente precisa fazer antes de iniciar mesmo a movimentação do caixa. E em relação ao fechamento, tem assim passos, etapas? Da mesma forma que tem para abertura, também tem para o fechamento? Tem, mas para o fechamento, a gente leva em consideração um fator mais importante, que é o fechamento pelo método moderno, que a gente chama, que é o fechamento cego. Então, terminei ali o meu turno, né, de operação do caixa, eu vou lançar no sistema toda a minha movimentação. Porém, sem saber o que foi da movimentação, sem saber o que eu vendi em dinheiro, sem saber o que eu vendi em cartão, sem saber todas as formas de pagamentos, porque uma das premissas básicas para a gente ter uma abertura ou um fechamento de caixa são as formas de pagamentos estar correta. Então, eu preciso receber do cliente também as formas corretas. Se for cartão, eu registro no cartão, se for dinheiro, eu registro no dinheiro, para isso trazer maior segurança para o caixa. Segundo passo, eu tenho que ter todos os comprovantes. Ah, mas a gente tira um relatório, né? Vamos supor, de cartão, eu consigo ter a movimentação de cartão. Mas o nosso recibinho do cartão é uma forma de eu garantir que aquela movimentação de cartão corresponde às minhas vendas mesmo, que não tenha nenhuma manipulação dentro do caixa. Então, eu conferi a venda de convênio ou crediário, para saber se realmente foi registrado, né, no cliente correto. Então, na hora do fechamento, eu tenho que ter toda essa documentação, fazer o lançamento no sistema para gerar uma ficha de fechamento do caixa para eu passar para o gestor fazer a auditoria. Então, esse é o passo a passo. Entender, separar a movimentação por formas de pagamento, lançar corretamente no sistema, envelopar tudo e entrega para o responsável. É muito comum, pelo menos eu acho que é muito comum um caixa apresentar uma diferença. O que o gestor, eu não sei se é o gestor, se é o fiscal, o que ele deve fazer quando essa diferença for identificada, seja para mais ou seja para menos? É através da sobra ou da falta ou da não sobra ou da não falta que a gente consegue também identificar se o funcionário ele está cumprindo de acordo com a função dele. Então, assim, o que a gente, primeiramente, o que a gente tem que fazer nesse caso? Estabelecer um padrão de arredondamento. Você concorda comigo que hoje no nosso segmento, né, farmacêutico, a gente tem muito R$ 9,99, R$19,90, R$14,95, e às vezes, quando eu vou pagar em dinheiro, eu não tenho 5 centavos, eu vou lá e dou R$15. Então, estabelecer um mínimo de sobra e falta. Que seja R$1, que seja R$2, a gente sugere que até R$2 é válido, né, ter esse estabelecimento de diferença. Por quê? Dentro disso, a gente não considera sobra e falta.
Acima disso, aí a gente começa a tratar a diferença como uma sobra ou uma falta. Primeiramente, eu vou sentar com o meu colaborador e vou verificar o que está acontecendo, né? Se acontece diretamente com um funcionário específico ou num turno específico, por isso que eu falo que ele é um ótimo indicador de desempenho, né? Para a gente entender aonde que está, o que está acontecendo ali. Então, às vezes, na correria, né, o funcionário ele pode lembrar que foi um troco que eu passei errado, ou ele pode entender que foi uma forma de pagamento que eu, né, troquei, era dinheiro, eu coloquei no cartão. Então, o primeiro passo que o gestor, né, tem que fazer, ou a pessoa responsável pelo financeiro, deu diferença? Vamos sentar com o funcionário e vamos tentar entender essa diferença. Encontrei? Nós vamos arrumar dentro do sistema, né? Tem essa forma de auditoria para a gente colocar tudo certinho. Não encontrei a diferença? Aí a gente pode sentar e fazer um adiantamento salarial para o funcionário. Lembrando que a gente só pode fazer esse adiantamento, né? Essa cobrança se o funcionário ele for registrado como caixa e receber o quebra de caixa conforme a convenção coletiva. Então, que é o quebra de caixa? Vamos explicar o que é o quebra de caixa. O quebra de caixa é um valor estabelecido, né, por cada município em convenção coletiva, que você paga para o funcionário exatamente por ter essas diferenças, por ter, né, uma sobra ou uma falta. Então, é um valor que é estabelecido, que você paga para o operador de caixa, como se fosse como é que fala? Uma segurança. Taxa. Isso, uma taxa que você tem. É uma taxa mensal? Todo mês a farmácia paga aquela taxa? Isso, estabelecida. Geralmente varia aí entre em torno de 130 a 150, de acordo com o município. Então, a gente paga para o funcionário de caixa por poder passar por esses problemas. Então, ou seja, se eu pago os R$ 130, eu tenho direito de descontar caso tenha uma falta de R$ 30, porque ele já recebe por isso. Então, dentro de tudo aquilo que a gente trabalha, até 1% da movimentação em dinheiro de sobra ou de falta, ela é aceitável e a gente pode até colocar como uma despesa fixa dentro da farmácia. Acima disso, já começa a ficar oneroso. E aí é onde a gente faz... Mas 1%, desculpa te interromper, 1% de quê? Das vendas do dia? Do faturamento mensal? Isso, do 1% do faturamento mensal em dinheiro. Em dinheiro, tá. Isso. Até porque quando você tem o cartão, você paga no débito, ou no crédito, ou no Pix, essa diferença ela não tem como acontecer, né? Porque o valor exato é lançado pelo sistema. Então a gente fica livre desse tipo de erro. Isso. E a partir disso aí a gente já pode descontar realmente do funcionário, ou até fazer esse tipo de análise que a gente falou, né? Verificar se realmente é o funcionário, se ele não está desempenhando, né, a função, se ele teve o treinamento adequado, se ele entende qual que é a função dele, né? Porque o caixa, eu costumo dizer assim para todos os gestores, caixa ele foi feito para bater. A matemática ela é exata. Exata. Uhum. Então, eu não tenho. Então, eu não tenho chance de, pode ser isso ou pode ser aquilo. Ou é ou não é. Então, o caixa, quando eu contrato um funcionário do caixa, ele já sabe que a principal função dele ali é fazer os recebimentos e o caixa dá certinho no final do dia. Então, a principal função dele, ele tem que desempenhar ela. Então, assim, Suzy, uma dúvida. O valor da diferença para menos só pode ser descontado se a farmácia pagar a quebra de caixa. Se a farmácia pagar a quebra de caixa. Exatamente. Se não pagar, não pode descontar do funcionário. Não pode. Isso está na lei. Não pode. Tá bom. E outra coisa também, né, que eu falo, a gente às vezes preocupa muito com a falta. A sobra, ele tem um outro tipo de indicador para a gente. É um indicador que gera lá no estoque. Porque se está sobrando, eu não estou registrando a venda no sistema de forma correta. Então, por que está sobrando? Não tem, se eu passo a venda no sistema, né, vamos colocar aí um medicamento de R$ 15. Eu tenho que, no final do dia, ter meus R$ 15 registrado como forma de pagamento em dinheiro. Se sobra R$ 15, significa que
as vendas não estão sendo registradas no sistema. E aí é aonde a gente tem um outro índice de avaliação que meu estoque vai estar errado, a minha compra não vai ser assertiva, porque se eu não registro, eu não dou saída do meu produto no estoque. Então, quando eu vou comprar, ele vai, né, considerar que existe aquele produto lá no nosso estoque. Então, a sobra e a falta, né, esse assunto foi muito importante você ter mencionado aqui para a gente, porque ele mexe em todos os âmbitos da farmácia, não só na questão em si, né, monetária, do físico ali da movimentação, mas ela gera um transtorno muito grande em toda a movimentação da farmácia. Ô Suzy, para a gente encerrar, você tem assim uma orientação geral que você dá para que a abertura e o fechamento do caixa ocorram corretamente todos os dias? Temos sim. Então vamos lá, como se fosse um checklist, né? Vamos fazer um checklist de como fazer de forma correta para que fique tudo certinho. Primeiramente, vamos verificar se a configuração do sistema está ok. Se eu tenho todos os meus usuários de caixa cadastrados, se cada um, né, tem a sua movimentação separada, se eu tenho as permissões corretas, né, do acesso ao caixa, quem é caixa não faz venda e quem é venda não tem acesso a fazer os recebimentos. Então, tem todas essas parametrizações no sistema que é importante ser feita para que o processo de abertura e fechamento seja correto todos os dias. Outra coisa importante também é formas de pagamento no sistema. Vamos olhar se as formas de pagamento estão cadastradas corretas. Se eu tenho a forma de dinheiro, de Pix, de cartão, para que na hora de efetuar o recebimento, eu registre na forma correta. O terceiro item, que é um item muito importante, principalmente para o fechamento, para que não haja divergência, é não efetuar pagamentos diretamente do caixa. Porque se eu retiro o dinheiro do caixa, às vezes eu não vou lembrar aquela saída. Eu não tenho uma formatação de registro. O caixa ele foi feito para quê? Para receber. Ele não foi feito para fazer pagamentos. Então, uma das formas... Interessante isso, uma observação bem interessante. Porque Isso, isso acontece às vezes em muitas empresas. Muito. Empresas, farmácias que misturam o CNPF, o CNPJ, desculpa, o CNPJ com o CPF. Às vezes o dono da farmácia vai lá, precisa pagar uma conta pessoal, tira o dinheiro do caixa, vai pagar. Não pode fazer isso, né? Tá totalmente errado. Totalmente errado. Eu perco o controle. Como que eu vou registrar aquela saída? E depois, eu vou lembrar se foi algo, né, pessoal, se foi algo, um fornecedor em si, eu deixo de mensurar também a minha despesa de forma correta. Então, caixa não faz pagamento. Se eu tiver que fazer um pagamento, eu tenho financeiro para poder designar esses pagamentos. Então, essa é uma orientação que a gente tem para que tudo ocorra certinho. Outra coisa, registrar sangrias. Então, às vezes eu preciso de um dinheiro para fazer um depósito, já para me cobrir a conta, registro essa sangria. E o comprovante dessa sangria, ele é o nosso comprovante que existiu dinheiro naquele momento. Então, todas as... O que é a sangria? É uma leiga que está te perguntando. O que é essa sangria? Sangria é a retirada de dinheiros em partes, até por segurança. Então, eu tenho uma movimentação e o meu caixa lá tem R$ 1.500. Começa a ficar perigoso, né? Por assalto. Entendi, evitar assalto, entendi. Confira o troco certinho antes de registrar e principalmente, todas as vendas sejam passadas no sistema. Aí eu vou garantir realmente que o meu caixa está 100%. Maravilha! E você que está assistindo a este Ed Farmácia, conta pra gente nos comentários o que você achou da nossa conversa com a Suzy. E você tem dúvidas? Se você tem dúvidas sobre abertura e fechamento de caixa, pode mandar a sua dúvida aqui nos comentários, porque quem sabe a gente não faz até um outro programa, chama a Suzy novamente aqui ao Ed Farmácia para esclarecer a sua dúvida, ou então a gente responde lá mesmo nos comentários. Se você curtiu, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, isso é super importante. Suzy, muito obrigada. Obrigada a você, Viviane, obrigada a todo mundo, e espero ter ajudado um pouquinho. Beijo, muito obrigada. Gente, até o próximo. Tchau, tchau.